o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu aí quero estar muito alegre a cantar a presença do meu bom Jesus. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Meus cumprimentos a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Isaías Oliveira Soares, estou aqui para fazer mais uma live e já agradeço aí quem está, já estou vendo que várias pessoas estão clicando, sinalizando que estão assistindo, fora aquelas pessoas que assistem-nos, porém não notifica. A live de hoje vai versar sobre o tema os pecados que se comete na esfera da carne. Hoje é o terceiro dia. No primeiro dia falamos sobre o pecado que acontece na esfera emocional. Ontem falamos sobre o pecado que acontece na esfera espiritual e hoje vamos continuar ou concluir essa série de estudos sobre o pecado que se comete na área da carne, na esfera da carne. E a leitura bíblica, então dois textos bíblicos que eu escolhi aqui. A primeira leitura está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados, aliás, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E Romanos 8, verso 8, lemos o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porém vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos agora primeiro situar, gosto muito de situar o tema no tempo e no espaço, para que vocês possam entender onde se quer chegar, qual é a proposta, qual é o objetivo principal desta live.
Primeiro, o significado de carne, tá? Carne, no Antigo Testamento, tem vários sentidos. O primeiro é como uma parte particular do corpo humano e dos animais. O segundo, todo o corpo. Terceiro, todos os seres vivos tendo carne. E particularmente a humanidade como um todo. O quarto, mutabilidade e fraqueza. Quinto, no Novo Testamento, além destes sentidos que já citei, também é usada para designar o elemento pecaminoso da natureza humana em oposição ao espírito. A justiça Romanos 6,19, Mateus 16,17, ou estar na carne significa não ser renovado, Romanos 7, verso 5 e capítulo 8, verso 8 e 9. Agora, a carne representa a nossa natureza humana. Esse aqui, preste atenção aqui, que é o foco principal da live. A carne representa nossa natureza humana manchada pelo pecado. Todos sofremos com as tentações que vêm de nossa natureza pecaminosa, porque todos somos pecadores. Eu mostrei já nas outras lives que Deus nos fez ser trinitário, que tem 3 mundos, 3 universos, três fases, né? E a primeira, Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz assim: e o mesmo Deus vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros ou irrepreensíveis. Então, dá para você perceber que todos nós somos um ser trinitário, que tem espírito, que tem a alma, que é a sede das emoções, e a carne, que no momento é o corpo, que é o invólucro, onde habita o espírito e a alma, e é também através do corpo, agora que é o caso que vamos falar, é através do corpo que a alma entra em contato com o mundo exterior, através de sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. É através desses. E também, todo o pecado tem qualquer relação com esses 5 sentidos. E, ademais, todos os pecados ocorrem nessas 3 áreas de que me referi agora. Agora, o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, eu li acima, vou repetir a leitura. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Agora eu grifei aqui o que é imoralidade sexual, para poder vocês entenderem bem onde se quer chegar aqui. Segundo a Bíblia, imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Quando Deus criou o sexo, foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. E quando ele criou o sexo, ele estabeleceu padrões, ou seja, determinou onde, quando e como o sexo poderia ser realizado. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher dentro do casamento com amor e respeito, como está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tudo que se desvia desse padrão é chamado imoralidade sexual. Agora eu tenho aqui também as formas de imoralidade sexual. Sendo uma prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus, a imoralidade sexual é pecado. Vejamos algumas formas de imoralidade sexual descritas na Bíblia. A primeira forma que eu trouxe aqui, a número 1, é o adultério, que significa relação sexual fora do casamento ou com alguém casado.
Levíticos 18, verso 20, diz assim: não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. E o Provérbios 6, 32 diz assim: o que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Romanos 2, 22, Paulo também ainda acrescenta: você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Bem, o segundo pecado aqui é fornicação, pecados que comete a partir do corpo, né? Fornicação, que é relação sexual antes do casamento. Aí é interessante que a palavra sexo vem da palavra porneia no grego, e quando se refere ao sexo de jovens que ainda não estão casados, é fornicação. E quando se refere ao sexo de quem está casado, se ele tem relações com um casado ou casada, ele está adulterando, ou mesmo tendo relações com um jovem ou uma jovem. Pois bem, em Êxodo 22, verso 16 e 17, está escrito assim: se alguém enganar uma virgem que não foi desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar, dará dinheiro conforme o dote das virgens. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, está escrito assim: a Bíblia diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, fornicação, repito, é o pecado cometido com pessoas antes do casamento. Ou pessoas jovens seria. Terceiro pecado aí é a prostituição, que é a relação sexual em troca de benefício pessoal, ou em troca de dinheiro, ou em troca de valor financeiro. E Levíticos, capítulo 19, verso 29, está escrito assim: não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. Tem alguns casos que a própria mãe induz a filha a essa prática de prostituição, mas aqui já está o mandamento de Deus, a advertência. E em Hebreus 13, verso 4, está escrito assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Em quarto lugar está aqui o estupro, que é relação sexual sem consentimento de outra pessoa. E olha, eu sempre tenho dito aqui que tudo que acontece hoje não tem nada novo, gente. Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu. Então vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, que escrito 1500 anos antes de Cristo, Deuteronômio 22, verso 25 a 29, está escrito assim: e se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não fará, a moça, acraseada aqui, não fará nada, não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é o seu caso. Então você vê aqui que já naquele tempo havia estupro. Hoje, meu Deus do céu, a quantidade de estupro que acontece diariamente, ninguém consegue controlar. É uma coisa terrível isso aqui. O quinto pecado que é cometido na esfera do corpo é a homossexualidade, que é a relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Levítico 18, verso 22, está escrito assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. E Levíticos capítulo 20, verso 13, está escrito assim: quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Aí tem Romanos capítulo 1, verso 27, tem 1 Coríntios 6, verso 9. É vasta a lista de versículos bíblicos que
combate a homossexualidade, que pode ser homem com homem ou pode ser mulher com mulher, tanto faz. Agora, o sexto pecado aqui é o incesto. Incesto significa relação sexual com familiares próximos. Incesto, repito, é relação sexual com familiares próximos. Em Levítico 18, versos 6 a 17, temos uma lista enorme. O capítulo 18 de Levítico tem muita coisa. Mas aqui fala, a nudez de uma mulher e de sua filha, não descobrirás. Não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. A anomalia do sexo hoje em dia acontece tudo isso aqui. E Deus já insinuou que ele detesta, ele aborrece esse tipo de relação. Lá em Deuteronômio, Levítico. O verso 19 diz também assim: a nudez da tua irmã, que é Levítico 20, 19. A nudez da tua irmã, ou da irmã da tua mãe, ou da irmã do teu pai, que é a tia, né? Não descobrirás, porquanto descobriu a sua parenta. Sobre si levarão a sua iniquidade. E o verso 20 diz assim: quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Havia o castigo físico e também o castigo divino a partir dessa conduta. O sétimo tipo de pecado aqui é a bestialidade, que é a relação de pessoas com animais, seja lá homem ou mulher. E em Êxodo 22, verso 19, está escrito assim: todo aquele que se deitar com um animal, certamente será morto. Está vendo? Isso aqui é uma coisa muito séria. E hoje está muito comum aí. Eu trabalhei numa igreja que tive que disciplinar uma pessoa que teve sexo com animal. E em Levítico 18, 23 também está escrito assim: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Então, esse pecado aqui de bestialidade não pode ser cometido nem por homem nem por mulher. Está vendo? Levítico, aliás, Deuteronômio, está escrito assim: maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Então, é um pecado que hoje está muito em evidência aí. Deus guarde o seu povo e os que estão aí nos assistindo. O oitavo tipo de pecado é lascívia. Nome bonito. Eu já vi um caso de uma irmã que colocou no nome da filha lascívia. É um nome bonito. Mas o que significa lascívia? Esse termo é grego. O termo grego para lascívia é oisegeia, que, segundo a famosa concordância de Strong, significa luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo e insolência. Ou seja, todo tipo de pecado que passa dos normais, passa do normal. Esse aqui chama-se lascívia. É também todo aquele jogo de pecado praticado por pessoas fazendo coisas que só deveria acontecer depois de casado. Isso aqui chama-se lascívia. Em Gálatas 5,19 está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Olha como Paulo coloca as três coisas no mesmo patamar. E Ezequiel 23, 48 está escrito assim: deste modo, portanto, colocarei um ponto final à lascívia e à perversão na terra, a fim de que todas as mulheres, isto é, as nações, fiquem advertidas e não se deixem seduzir e influenciar pelo vosso mau exemplo. Está no projeto de Deus acabar no futuro. Ainda Ezequiel 16, verso 58, está escrito assim: você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes.
Palavra do Senhor. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das práticas repugnantes pela palavra do Senhor. Lascívia, portanto, é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio, aquela coisa exagerada mesmo. A pessoa lasciva corre atrás do prazer sexual sem se importar com os limites. Aquele ou aquela que tiver essa desdita de se encontrar com uma pessoa lascívia, meu Deus do céu, que Deus guarde vocês das pessoas lascivas, para evitar que ocorra a lascívia. O outro pecado, o nono pecado aqui, é a gula. O que é gula, pastor? A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada para além das necessidades. Comer não é pecado. E é bom ter cuidado porque comer é a atividade humana mais prazerosa. E é tão prazerosa que tem gente que come demais. Está gordinho. Claro que eu não estou dizendo aqui que todos os gordinhos isso é porque come demais. É bom a gente ter esse cuidado de ressaltar esses pontos assim, e muito complicado. Esse pecado tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O corpo tem um limite, mas a gula faz com que ultrapasse esses limites. O oposto da gula é moderação. Então, quem tem o pecado da gula não tem moderação, come sem moderação. Na verdade, quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. Tem coisa que acontece e quando se ultrapassa os limites, você comete pecado. Agora, o que diz a Bíblia sobre a gula? Vou pegar aqui Provérbios capítulo 23, verso 1 a 3, está escrito assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca na tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. E Salomão colocou aqui alguma coisa sobre, no capítulo 23, verso 20 e 21, diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, a gula, nem com os que se espantaram ou se esparramam de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Gente, isso aqui é uma colheita terrível para quem gosta de comer demais, com glutão. Os bêbados e os glutões se empobrecerão. E ninguém quer isso para você. Ninguém para si, não é? E a sonolência os vestirá de trapos. Já pensou você está bem vestida e tem que vestir trapos? Se você for glutão, você tem aqui um percentual bem forte de chegar a essa situação. O 10º pecado aí é a preguiça. O que é preguiça? Preguiça que não é aquele animal que trepa nas árvores, que devagar, fica ali. Algumas cidades têm. Aqui em Felicitânia eu já vi várias vezes. E o pessoal passa para tirar fotografia. E às vezes nas estradas as pessoas param para ajudar uma preguiça cruzando uma pista, que preguiça é bem lenta. Né? Eu até ouvi contar uma historiazinha quando era rapaz, que a raposa estava na hora de parir e mandou a preguiça buscar a parteira. Quando a preguiça chegou, quer dizer, o bebê da raposa já estava com 20 anos. Claro que é para só mostrar que a preguiça é lenta mesmo. E aqui, preguiça, o que é preguiça, pastor? A etimologia da palavra preguiça tem origem no latim, e é pigitia, que deriva de piger, e significa tardo em ação, vadio. Isso quer dizer que o preguiçoso é aquele que tem aversão à ação, que prefere sempre o que é mais cômodo e o que exige o menor esforço possível. Ou seja, ele não quer ter trabalho e por isso acha não construindo nada sólido. Está sempre ocioso, mas também
curiosamente frustrado por não atingir nenhuma conquista. Os preguiçosos não têm êxito na vida. E olha o que Salomão diz lá em Provérbios capítulo 10, verso 4 e 5. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é sábio, é filho sábio, mas o que dorme na ceifa é filho que faz envergonhar. E em Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8, Salomão aperta o cerco aqui e diz assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aqui está no imperativo, que é uma ordem, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, elas não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. No entanto, no estio, ela prepara o seu pão, na cega ela junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ó irmãos, é bom a gente lembrar aqui que esses preguiçosos de que está falando a Bíblia aqui não é lá fora, não, é na igreja. Esses pecados acontecem dentro da igreja. Esse é um assunto, ainda que você não goste que eu fale isso, mas os textos que eu li foram escritos para a igreja, foram escritos para o servo de Deus. A gente não pode transliterar, levar esses textos para o mundo, porque tem crente que não é isso não, para tudo é um pecador, não. Esses tipos de pecados que estou me referindo aqui ocorrem dentro da própria igreja, no meio dos salvos, infelizmente. O 11º pecado aqui é a luxúria. O que é isso? Nome bonito desse, né? A luxúria é frequentemente descrita na Bíblia como um desejo intenso e descontrolado, geralmente de natureza sexual. É aquela síndrome de consumismo, em outras palavras, que a palavra luxúria tem a ver com essa síndrome de consumismo. Tem gente que tem uma síndrome de consumir, gasta o que pode e o que não pode, gasta o que deve e o que não deve, e se endividam, ficam pendurados às vezes, que o salário que ele ganha 1.000 e gasta 2.000. Essa síndrome é terrível. E a luxúria tem esse sentido. No entanto, também pode se entender ou se estender a outras formas de cobiça e ganância. A palavra grega, mais comumente traduzida como luxúria, no Novo Testamento, é epitomia, que denota um forte desejo ou anseio. Este termo pode ser usado em contextos tanto positivos quanto negativos, mas quando se trata de imoralidade sexual, carrega uma conotação negativa. Em se tratando de comportamento, é aquela postura de acreditar que só o sofisticado, o mais caro, o mais cheio de glamour é que funciona. Lamentavelmente tem gente que pensa assim e vai sempre atrás do que é mais caro, do que é mais famoso e acaba enfrentando certas dificuldades. E o que é que a Bíblia diz sobre isso, pastor? Eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 a 5, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Deus guarde e nos livre desse pecado terrível. O 12º pecado aqui é os homicídios. Homicídios. Cuidado, gente. O que é que significa isso, pastor? Palavra muito usada hoje. Homicídio é o ato de tirar a vida de alguém de forma deliberada e injustificada. As pessoas matam aí por nada. Especialmente homem matando mulher. É uma coisa séria. O homicídio é um pecado condenado desde os tempos mais remotos. Volto a dizer, não é uma coisa nova. Homicídio não é uma coisa nova, não. É tão antiga quanto o homem. A partir da hora que passou a existir homem, pessoa, aconteceu. Onde foi isso? No lugar melhor do mundo, o primeiro homicídio. Aconteceu onde? No Éden. E onde foi? Na casa. Com quem? 2 irmãos.
tendo os pais mais perfeitos do mundo, Adão e Eva. Então, olha, é uma coisa séria isso aqui. O homicídio é assim significado como um atentado contra a vida, já que está na Bíblia Sagrada e que o ser humano teve origem de Deus. Foi Deus quem fez o ser humano. Agora tem aqui nessa questão de homicídio, tem também o feminicídio, que é o homicídio de uma mulher cometido por razões de gênero, ou seja, por ser mulher. É um crime hediondo que agrava a pena. E olha, o Brasil registrou somente no ano passado 1.450 feminicídios em 2024. E o ano passado também, 35 mil casos de homicídios aconteceram. Gente, tá terrível isso aqui. E o que a Bíblia diz sobre homicídio? Ó, cuidado aqui, porque esse feminicídio já é crime. Tem uma lei aí pronta para interagir. E vocês que são homens, são machistas, devem ter cuidado em lidar com a mulher. Não quero levar isso no espírito. Ó, você também que é homem, que é marido, nunca pense que a mulher é uma propriedade sua. Não é não. É a sua esposa. E se ela é sua esposa, ela não é propriedade sua não. Ela não é um pertence que você pode pegar, bater, fazer o que quiser. Não. Cuidado, gente. O que a Bíblia fala sobre isso aqui? Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz assim, ó: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Os assassinos não poderão entrar no céu. Olha o que Jesus falou em Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, os assassinos não... Ainda bem, glória a Deus, porque a pessoa se conviver com o assassino no céu, basta essa parnafernália que a gente vive aqui na terra, que você anda assustado. Agora vem os ladrões, aliás, os furtos, né? Roubo praticado às escondidas sem violência, é furto. Eu botei aqui alguns casos porque às vezes confunde. Os ladrões são pessoas que roubam ou furtam, ou seja, que cometem delitos, que roubar é um delito. Também pode ser pessoas desonestas, malandras ou sem escrúpulos. Porque roubar não é só o que o ladrão faz, não. Quando você não tem escrúpulo, você usa de má fé, você também está se tornando um ladrão. E Êxodo 22, versos 7 a 15, tem um grande texto aqui, vou ler só um. Diz que se um ladrão for pego, ele deve restituir o dobro do valor dos bens roubados. Foi isso que, lá no Lucas 19, o publicano Zaqueu falou que daria 4 vezes mais aquele que tivesse roubado. Essa lei vem do Antigo Testamento. Agora, os roubadores é uma expressão que se refere a pessoas que roubam, ou seja, os ladrões. Em 1 Timóteo 1,10 está escrito assim: para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, ó, a palavra sequestradores aqui, para os mentirosos, os que juram falsamente e para todo, vem furto, que é a ação de tirar da outra pessoa algo móvel que lhe pertença, escondido, sem que a pessoa permita. Isso é furto. E é roubo quando ele pega na violência. Usa arma de fogo, até ameaça. Aí é roubo. Em Efésios 4, verso 28, diz assim: o que furtava, não furte mais. Preste atenção que eu torno a repetir. Esses tipos de pecados acontecem dentro da igreja, no meio dos fiéis. E olha que Paulo fala aqui, o que furtava, para que ele falou isso aqui? Para a igreja, para os crentes, para os salvos.
O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, porque tem crente preguiçoso, né? Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E os roubos, volta aqui, subtração do bem e ao emprego de grave ameaça. Quando ele rouba, ele vai roubar com ameaça. E a Bíblia fala assim, não furtarás. Está em Êxodo 20, verso 15, Deuteronômio 5, 19. Então, concluindo, todos esses pecados, gente, são praticados na esfera da carne. Ou seja, esse elemento homem, esse elemento indivíduo, esse elemento ser humano. Se as tribulações querem te derrotar, te fazer cair, te desanimar, se as lutas venham, as provações te enfraquecer, abalar teu ser, se o inimigo tenta te atingir, te afastar de Deus para o mal seguir, não consegues mais nem ficar de pé para prosseguir com a tua fé. Te protejas em Jesus, no seu amor, pois vem da cruz, tuas feridas Ele vai sarar, e a tua fé vai restaurar. Levante a cabeça para ser um vencedor. Levante a cabeça e declare em nome de Jesus, sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Agora, gente, vimos que os 13 pecados, dentre outros, que já vimos aqui, são cometidos sempre na esfera carnal, o corpo. E todos eles impedem do indivíduo entrar no céu. E quem não os pratica? Parece que esses pecados todos são tão íntimos a todos nós, que às vezes as nossas forças não são suficientes para vencê-los. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, eu fico pensando nele quando ele se imaginou de ter que lutar com todos esses pecados, agindo a sua natureza adâmica. Olha o que ele disse, verso 18. Porque eu sei que de mim, ou em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim. 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? É Paulo que está lá narrando o texto aqui na primeira pessoa. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mesmo já introduz aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo
a carne da lei do pecado. Eu li Romanos 7, versos 18 a 25. Se o apóstolo Paulo, a maior referência do Novo Testamento, com experiência sui generis, em todos os aspectos, quer no aspecto cultural, formado no aspecto de Gamaliel, um poliglota, falava hebraico, aramaico, grego e latim, e no aspecto espiritual ninguém o superou em termos de experiências. Ele foi ao céu, ao terceiro céu, ouviu coisas inefáveis que, segundo ele, não podia revelar aos homens. Se ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E nós diremos o quê? Pai Celestial, ó Senhor, quando lemos um conteúdo dessa natureza, nos sentimos, Senhor, impotentes, pois sentimos essa mesma luta que o apóstolo Paulo teve, Senhor, de estar lutando, uma vez para fazer o que Tu queres e outra vez para não aceitar o que a carne, nosso instinto, nosso homem natural quer fazer. Mas nesse instante, Senhor, eu quero Te pedir por essas pessoas, esses que estão nos assistindo, se eles estiverem aí, Senhor, nessa luta, Senhor, ajuda, dê vitória. Se alguém estiver doente, cura também, Senhor. Esses que estão aí nos assistindo possa ser agraciado com esta graça, que só a Tua graça sabe agraciar. E aqueles que vão de mim assistir depois, em nome de Jesus, eu Te peço. Amém. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir, 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 me dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir, 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 me dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, me dá a minha bênção para depois subir, 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 me dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Muito bem, chegamos ao final de nossa live. Eu quero agradecer de coração a todos que nos acompanharam aí, clicando aí, e os que assistiram sem sinalizar. Deus abençoe a todos. Espero que essas 3 lives tenham sido de importância para a compreensão de todos nós. E busque a Deus para que Deus possa te ajudar a fazer o que a palavra de Deus manda. Dizer sim ao sim de Deus e dizer não ao não de Deus. Até a próxima live. A paz do Senhor para todos.